Olá a todo mundo, estamos aqui para dar continuidade a essa história sincera do sertão, trazendo todos os elementos que formam o povo sertanejo, dessa parte do sertão nordestino, o sertão dos cangaceiros. É como uma viagem no tempo e por isso talvez eu tenha vindo até a rigor. Nos próximos minutos, você que está nos acompanhando desde o início, você vai ver que vale a pena a gente abrir algumas páginas que pareciam condenadas ao esquecimento. Pareciam só, porque a gente não vai permitir isso, não. Mas antes, quero mostrar uma coisa para vocês, uma cena. Quem se lembra dessas cenas? É de um filme antigo, de 1968. Marcou uma geração inteira. Ainda hoje é vista com saudade. É um clássico. Romeu e Julieta, dirigido por Franco Zeffirelli. Eu assisti quando era adolescente e via algo familiar nessas cenas. O filme é baseado na obra de William Shakespeare. Foi escrita entre 1591 e 1595. Se passa em Verona, na Itália, e as cenas que você está vendo são de uma briga de família. Os Montecchio e os Capuletos se matando no meio da rua. Tudo pela paixão de Julieta por Romeu, de famílias diferentes, famílias que se odeiam, como água e óleo, não podem se juntar. O fim da história, você sabe, os dois jovens cometem suicídio em nome do amor e as famílias, envergonhadas, são obrigadas a assistir ao velório juntas. Isso mostra como as brigas de família são antigas, muito antigas, atravessam a história. Na Itália de antigamente, chamava-se vendetta. No sul do Brasil, também se chama vendetta. No sertão do Nordeste, esse assunto apareceu com força total na medida em que as famílias iam se instalando, prosperando, crescendo e ocupando espaços políticos diferentes. No sertão nordestino, isso se chamou e se chama ainda guerra. Só para não esquecer, pois isso é muito importante, se você ainda não é inscrito em nosso canal, é simples de fazer, não paga nada, se inscreva. E como eu disse, é muito importante para nós, para a gente continuar esse trabalho feito com muito carinho, com muito respeito a você que nos assiste. E não deixe de apertar o sinal do gostei, isso também conta. Comente quando assistir o capítulo, escreva para a gente, tanto no canal quanto por e-mail, que é esse que você está vendo aqui na tela. Agora, retomando o tema desse episódio, não há nenhum estado nordestino, sim, eu me atrevo a dizer que não há nenhum estado nordestino que não tenha em sua história, mesmo na história recente, um registro de briga entre famílias tradicionais que acabam em guerra, muitas vezes com intervenção do governo para separar. A rigor, a primeira guerra de famílias no Brasil parece ter estourado na então Vila de São Paulo, quando São Paulo era apenas uma vila, envolvendo muitos bandeirantes conhecidos dos livros de história. E não foi uma guerrinha, não. Começou em 1640 e só oficialmente foi dada como encerrada, olha só, em 1940. E apesar de ser uma disputa de poder, a província na época prosperava. Tudo começou como uma briga bem ao estilo de Shakespeare. É que Alberto Pires matou sua própria mulher, Leonor Camargo, a guerra dos Pires com Camargo. Ele matou a própria mulher e logo em seguida ele matou o cunhado, Antônio Pedro de Barros, alegando que os dois estavam tendo um caso amoroso. Aí as famílias Camargo e Barros partiram para assassinar Alberto Pires. A matança não parou, a ponto de interromper muitas incursões dos bandeirantes, envolvendo índios de várias etnias que já brigavam com os bandeirantes
e tomar ares de uma guerra civil, exigindo intervenção da coroa portuguesa. Conta-se que, em certos momentos, os mortos se espalhavam pelas ruas de São Paulo, da então Vila de São Paulo. Segundo os anais da cidade de Cotia, interior de São Paulo, a paz foi selada de verdade com o casamento de um tal senhor Carmelino Pires com a senhora Luísa Camargo, isso em 1940. Mas sabe-se que já pelo século XVII, início do século XVIII, o fogo já havia baixado bastante. Aliás, do século XVIII, nós temos notícia de outra rixa muito furiosa. No Ceará, entre as famílias Montes e a família Feitosa, do sertão dos Inhamuns. Ceará, abrangendo ali os municípios como Tauá, Xeramubim e Boa Viagem, Parambu, Arneiroz, entre outros. Documentos da época mostram que essa guerra começou ali pelo ano de 1724, motivada muito provavelmente por demarcações de sesmarias. Alguns historiadores falam pela posse do chamado Ceará deserto, onde as famílias oriundas de Pernambuco planejavam abrir fazendas para criar gado. As duas famílias, elas tinham raízes pernambucanas da região do São Francisco. Lembra quando, no outro episódio, eu falei para vocês, o sertão foi colonizado pela pata do boi, seguindo o boi. A luta foi forte, foi renhida, envolveu índios, o povo Jucá, que habitava os Inhamuns, e morte de ambos os lados. De um lado, como chefe, estava o capitão Mor, Geraldo de Monte Silva, do outro, Lourenço Alves Feitosa, famílias, na verdade, ligadas por laços de casamentos, o que era comum na época, mas que logo se desentenderam. O que é curioso dessa guerra, e que mostra o quão impactante foi para as populações sertanejas, é que até hoje os nomes de muitos acidentes geográficos e localidades da região de Inhamuns derivam das lutas que foram travadas ali. Por exemplo, um local chamado Emboscada foi batizado assim porque naquele lugar houve um atentado contra a vida do ouvidor José Mendes Machado, que deu vitória final na justiça aos Feitosas. Outro local é chamado Riacho do Sangue, ou Riacho do Juiz, onde os Montes atacaram um juiz tido como ligado aos Feitosas. E também tem outro local chamado Sítio das Tropas, e por aí vai. E hoje, por onde andam essas famílias? Por onde andam os descendentes? A guerra acabou, mas eles estão aí e fazem questão de bater no peito e se identificar como descendentes diretos, heróis, sejam Feitosas ou Montes. Eles estão distribuídos por todo o estado do Ceará, eu diria mesmo por todo o Brasil. Analisando esses acontecimentos, a gente vê que no sertão do Brasil tudo está ligado à disputa de terras, numa época de desbravamento de áreas desérticas, muitas delas habitadas por povos indígenas originários, vivendo em condições semelhantes, muito perto da Pedra Lascada, onde não havia presença do Estado, valia tudo. Nem a igreja interferia muito, porque a economia estava concentrada mesmo no litoral. O único interesse de Portugal, já que não havia notícia de ouro no interior, e era nos engenhos de açúcar que as atenções eram para eles, que as atenções se voltavam. E ia dando início no interior àquele chamado ciclo do couro, sobre o qual já falei no primeiro episódio dessa série. Ciclo do couro seguindo os cursos dos rios, especialmente o São Francisco, naquela faixa ali onde se misturam os estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Isso explica, é uma grande explicação, porque Pernambuco é o estado com mais registro de guerras de famílias, algumas iniciadas no século XVIII e só dadas como encerradas oficialmente, acredite, nos dias atuais. Você já deve ter ouvido falar da Guerra dos Alencar e dos Sampaios de Exu. O Brasil inteiro acompanhou, é tema de estudos, de música, de livros.
de literatura de cordel. Ela teve início, pelo menos um início impactante, em 1949, numa quente manhã de 10 de abril de 1949. Não se sabe exatamente por quê. Dizem que por uma discussão banal. O fato é que os homens das duas famílias sacaram suas armas e no tiroteio morreram figuras de proa. O coronel Romão Sampaio, baleado por Francisco Aires Alencar, o Zito, e Cincinato Alencar, ex-prefeito da cidade. E quando eu digo figura de proa, estou falando de linhagem familiar com muita história por trás. Cincinato, por exemplo, ele era neto do lendário Barão de Exu, o coronel da Guarda Nacional Walter Martiniano de Alencar, primo do escritor José de Alencar. Isso mesmo, o José de Alencar que escreveu Iracema, A Virgem dos Lábios de Mel e o Guarani. Aliás, se puxar mesmo o fio da história, essa rixa, essa briga, essa guerra de Exu, ela retroage há muito mais tempo e tem uma mulher que se destaca. Esta é a imagem que se tem de Bárbara Alencar, vista como uma revolucionária, que na verdade ela participou ativamente da Revolução Pernambucana de 1817, muito influenciada por ideias do iluminismo que ela recebeu em Olinda. Ela foi presa junto com seus filhos, sofreu tortura e, segundo consta, ficou 2 anos confinada numa cela cheia de pulgas e ratos. Quando foi solta, ela viu seus 2 filhos, Tristão e Carlos José, que haviam participado do movimento republicano lá no Ceará, viu eles serem fuzilados a mando do governador Inácio Manuel Sampaio. Afirma-se que foi em Bárbara Alencar que Raquel de Queiroz se inspirou para compor a personagem Maria Moura, a protagonista do romance Memorial de Maria Moura. Pois daí para frente foi uma sucessão de mortes que prendeu a atenção do país. Em 1972, bem recente, houve uma trégua que teve como padrinho o rei do Baião, Luiz Gonzaga, que usou sua fama para apaziguar os ânimos e sob as bênçãos do cardeal primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão Vilela, irmão do senador Teotônio Vilela, ambos já falecidos e ambos personagens importantes na redemocratização do país. Mas a trégua durou pouco. Em 1973, o então prefeito de Exu, Raimundo Aires de Alencar, tombou crivado de balas na praça da cidade. Depois, em 1978, Zito Alencar, aquele que matou o coronel, ele resolveu voltar para Exu em campanha para prefeito. Foi eleito, mas nem assumiu o cargo. Ele morreu assassinado também no meio da rua. A essa altura, o próprio Luiz Gonzaga foi aconselhado a não botar os pés em Exu. Não vai lá não, cabra, que os homens vão te capar, era o que diziam para ele. Houve vítimas em Exu, Recife, Rio de Janeiro, mas ninguém capou o Lula Gonzaga não. Os ânimos só esfriaram depois do envolvimento, no início da década de 1980, do então vice-presidente Aureliano Chaves e do então senador Marco Maciel e do próprio Exército. Quando o Estado finalmente se fez presente. E aí valeram os versos de Gonzaguinha, cantado pelo pai Gonzagão, dando um toque de perplexidade para uma história manchada de sangue nos dias atuais. Na canção Prece para Exu, diz assim: seu moço, é tão triste a história que já nem sei do começo. Não gosto de sua lembrança e quando lembro, estremeço. Como eu disse no começo, é quase impossível descrever todas essas guerras de famílias num sertão que para muita gente até hoje vale a lei do talião, aquela do olho por olho. Moraes e Cabrais em Garanhuns, Calheiros, Nunes e Maltas em Alagoas, Brilhantes, Viriatos e Moraes no Rio Grande do Norte, Cavalcantes, Aires e Nóbregas na Paraíba,
Maias e Suassuna e por aí vai. É muita história, é muito sangue, é muita tragédia. Mas nesse ponto eu quero trazer aqui a lembrança da Guerra dos Pereiras e Carvalhos, no sertão do Pajeú, na terra natal de Lampião, antiga Vila Bela, hoje Serra Talhada, de onde sairia também, na mesma época das hostilidades, um pequeno exército para combater fanáticos da Pedra do Reino. Uma incrível história que até hoje provoca arrepios. A gente vai contar essa história bem contada em breve. Aguarde. Nós agora vamos procurar entender como começou a Guerra dos Pereiras com os Carvalhos, tanto pelo que essa contenda representa naquela região dos vales do Pajeú e do Moxotó, quanto também pelo que mais nos interessa nessa história do sertão, que é o fenômeno do cangaço. Mas antes, quem são os Pereiras? Quem são os Carvalhos? Como foram parar ali no sertão? Procedentes de onde exatamente? O que é certo, e nisso os pesquisadores especializados em ramos familiares convergem para uma mesma opinião, é que as famílias originariamente portuguesas e que adotaram nomes de árvores e animais, eles eram cristãos novos, ou seja, eram judeus que na época da Inquisição, para não serem acusados de hereges, eles se converteram ao catolicismo sendo batizados com esses sobrenomes. São os judeus sefarditas. Esse nome sefardita, ele se refere aos descendentes de judeus originários de Portugal e Espanha. Diz a tradição que o primeiro Pereira a chegar ao Brasil foi o donatário Francisco Pereira Coutinho, que teve um destino trágico. Olha só, ele foi assassinado pelos índios tupinambás em Itaparica, na Bahia, em 1549. Mas seus descendentes se espalharam em direção ao Rio São Francisco, uma parte radicando nas regiões de Petrolina, Lagoa Grande, Cabrobó, Flores, Serra Talhada, Salgueiro e Parnamirim. Todos eles eram fregueses da Casa da Torre, que eu já falei antes, aquela Casa da Torre, que era ela quem destinava, mandava nas terras de todo o sertão do semiárido. Já os Carvalhos, eles remontam ao ano de 1131, pelo que se pôde descobrir através do registro de uma doação feita ao mosteiro de Lorvão, em Portugal, assinada por um tal de Pelágios Carvalhes. Outra tradição informa que esse nome surgiu na vila de Carvalho, localizada na diocese de Coimbra, nome adotado por Gomes de Carvalho, que viveu em meados do século XIII. Coronéis, chefes políticos, famílias poderosas, tudo isso se misturava no sertão de antigamente, dificilmente deixando de ter uma dessas famílias um coronel à frente. E quando não, eram verdadeiros chefes de milícias muito bem armadas. Eu guardo comigo aqui os escritos do memorialista, historiador, poético e político Ulisses Lins de Albuquerque. Ele foi deputado federal por Pernambuco na Constituinte de 1946 e é natural de Sertânia, do Moxotó. Ulisses Lins, ele reuniu depoimentos importantes para buscar as origens dessa guerra, que eu vou falar agora. Depoimentos dos envolvidos diretamente e dos netos e bisnetos, porque o fio da meada da Guerra dos Pereiras com os Carvalhos começa no ano de 1838. E tudo o que eu vou contar daqui para frente é um resumão, porque a história é comprida, até chegar na figura mais recente que nos interessa, do senhor Pereira. Eu falei que tudo começou em 1838 e veja a coincidência, eu gosto de observar essas coincidências, ou seja, destino, seja lá o que for. Tudo começou exatamente
100 anos antes da morte de Lampião, que iria ocorrer em 1938. Foi quando o capitão Mor, das Ordenanças de Flores do Pajeú, Joaquim Nunes de Magalhães, sim, da linha direta do português Agostinho Nunes de Magalhães, que fundou Serra Talhada, esse capitão Mor, ele foi assassinado por questões políticas, eram de facções políticas diferentes, por Francisco Barbosa Nogueira, e o mandante do crime teria sido Francisco Alves de Carvalho. Ora, os Pereiras eram aliados dos Magalhães e tomaram a vingança para si. Um personagem chamado Simplício Pereira armou uma tropa de nada menos do que 400 homens e foi para cima dos desafetos. O Nogueira, ele se entrincheirou na Caatinga e o seu corpo, só o esqueleto na verdade, ele foi encontrado tempos depois. Sabia-se que era ele por causa de um dente de ouro. Esse Simplício Pereira, só fazendo um parêntese, ele era um encapetado, demônio da Caatinga, tinha até esse apelido. Foi ele quem se encarregou de combater os fanáticos da Pedra do Reino. E quando uma vez um jornal de Recife publicou que ele tinha mais de 40 mortes nas costas, ele ficou bravo, se irritou, dizendo que ia pegar o jornalista que escreveu aquilo. Mas procurando acalmá-lo, a mulher dele lembrou que se contasse a quantidade de caboclos que ele já matou, caboclos naquela época se referia também a índios, se contasse tudo, a conta era essa mesma ou mais. O que ele teria respondido, mas eu só conto gente batizada. Quando entre os anos de 1900, a guerra pegou fogo de verdade, com muitas mortes. Quando Antônio Clementino de Carvalho, Antônio Quelé, matou Manuel Pereira numa discussão, numa feira, uma discussão banal. Depois seguiu o assassinato, em 1907, do velho Manuel Pereira Jacobina, o padre Pereira, numa emboscada. E é aí que entra em cena a matriarca da família, Dona Chiquinha, Francisca Pereira, na verdade, chamada Dona Chiquinha, que aparece nesta foto. Depois do enterro do marido, o padre Pereira, ela reuniu toda a parentada em volta e disse, numa cena que parece sair de um livro, de um filme, ela disse, daqui para frente é para morrer Carvalho. E morreram muitos Carvalhos e muitos Pereiras. A briga tomou uma proporção tão grande, mas tão grande e sangrenta, eu estou deixando de contar aqui cercos apovoados, emboscadas e tudo mais, que quando em 1916, outro Pereira, conhecido por Né Dadu, é assassinado enquanto dormia com uma bala na cabeça. Aí então surge a figura do então jovem Sebastião Pereira, o senhor Pereira, que era irmão de Né Dadu. Só que a entrada de senhor Pereira mudou completamente os rumos da guerra. A tática de guerra de senhor Pereira assumiu a característica de bando de cangaceiros. Não era diferente dos cangaceiros que já se organizavam em grupos pelo sertão. A única diferença era que senhor Pereira tinha um único objetivo: vingar a morte do irmão. Ele não estava fazendo estrepolias pelo sertão. Esse era o objetivo central dele. Depois disso, era dissolver o bando, o que de fato aconteceu, que ele fez mesmo, bem mais tarde, em 1922, quando baixou as armas e foi se encontrar com o seu braço direito, Luiz Padre, filho daquele padre Pereira, o Jacobina, que eu já citei, no interior de Goiás e Minas. E aqui a gente ouve de novo a voz daquela Dona Chiquinha Pereira, dizendo para seu filho, o Luiz Padre, ela dizia, siga Sebastião, faça tudo o que ele mandar. Vale dizer que senhor Pereira se deu por vingado quando cercou seu maior desafeto, ligado aos Carvalho, Antônio da Umburana. Ele tocou fogo na casa onde esse Umburana estava se escondendo e depois se engalfinharam, ao que consta no punhal. Antônio Umburana morreu nas mãos do senhor Pereira.
Mas o que ele aprontou nesse meio tempo assombrou o sertão e obrigou o governo de Pernambuco a criar uma volante para caçar seu bando, lhe dando o mesmo tratamento de cangaceiro. É quando, no finalzinho do ano de 1919, preste atenção nisso, se apresenta um jovem, na descrição do próprio senhor Pereira, magro, bem apessoado, para se alistar no bando. Chamava-se Virgulino Ferreira da Silva, era o nome desse jovem, juntamente com os irmãos Antônio e Levino. Daí para frente é história. O bando passou a ser chefiado por Lampião, inicialmente também em nome de vingança, mas a gente sabe, se desencaminhou praticando todo tipo de violência. A pedido da família e até do próprio padre Cícero, o senhor Pereira deixou a vida de bandoleiro oficialmente em 1922 e foi se instalar na cidade de Lagoa Grande, em Minas Gerais, onde morreu no dia 21 de agosto de 1979, aos 83 anos de idade. Já o Luiz Padre ele se instalou em Anápolis, Goiás. Em 1971, já envergando os 76 anos de idade, depois de quase 50 anos de ausência, senhor Pereira voltou à Serra Talhada. Foi notícia em todos os jornais. Ele evitou falar do passado, se esquivou como pôde dos jornalistas. Ele estava, na verdade, com saudades apenas. Ele estava em paz. Mas abriu seu coração para um velho político da cidade, Luiz Lorena de Conrado e Sá, que foi prefeito 4 vezes e, além disso, foi o maior historiador e conhecedor da realidade do sertão. Eu o conheci pessoalmente muito. Ele tinha fortes laços de amizade com os meus pais. Luiz Lorena fez a entrevista que eu gostaria de ter feito com o senhor Pereira e fez a pergunta que eu também faria. A pergunta: por que você deixou seu bando com Lampião? Foi porque viu nele alguma genialidade? E a resposta do senhor Pereira: só Virgulino podia comandar, os demais eram formigas sem formigueiro. Lampião nada aprendeu comigo, ele já nasceu sabendo. Abastado fazendeiro, farmacêutico e rezador. Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal. Carteiro, parteira e tabelião fugiam da confusão quando o cega aparecia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Quando surgia um aviso que Lampião tava perto, pra muita gente, por certo, era um dia de juízo. Pra mascate e prejuízo dos mais ricos, aflição. Se havia valentão, logo desaparecia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Singelo policial que ele chamava macaco, comerciante fraco, trabalhador rural. O discípulo clerical, o vigário, o sacristão, inspetor de quarteirão, fosse quem fosse tremia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Homens vinham de magote na região nordestina para belo carabina, mosquetão e clavinote. De armamento era um lote, peixeira põe ao facão. Não era revolução, mas até que parecia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Da vila bem pequenina ao lugar de porte médio, muitos sofriam assédio, adulto, velho e menina. Às vezes uma vitalina via disso a solução, fugia com cambrião e deixava de ser titia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião?